Você já se sentiu julgado por seguir Jesus? Já enfrentou olhares de dúvida, críticas, ou foi chamado de enganado por crer no Evangelho? No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 ao 53, vemos que nem todos acreditaram em Jesus, mesmo diante de suas palavras poderosas. E é justamente nesse confronto de opiniões que somos desafiados a decidir de que lado estamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo diante da verdade, muitos preferem manter seus olhos fechados. Aquelas pessoas estavam diante do Filho de Deus. Ouviram palavras que transformavam corações, mas se prenderam a preconceitos, tradições e julgamentos humanos. Quantas vezes também nos deixamos levar pela opinião dos outros, ao invés de ouvir o que Deus fala diretamente ao nosso coração? Os guardas foram tocados pelas palavras de Jesus. Nicodemos, mesmo sendo fariseu, defendeu o justo julgamento, mas a multidão preferiu seguir a voz dos que gritavam mais alto, não a voz da verdade. E assim acontece também hoje. Há uma multidão gritando contra a fé, contra a verdade, contra Cristo. Mas cabe a nós decidir: vamos nos calar e seguir o fluxo, ou vamos permanecer firmes na verdade que liberta? O mesmo Jesus que falava naquele templo, hoje fala ao nosso coração. Ele nos convida a não nos envergonharmos da fé, a não termos medo de ser minoria. Ele nos chama a resistir, a manter os olhos fixos nele, mesmo que o mundo duvide, critique ou tente calar. Senhor Jesus, muitas vezes me sinto pequeno diante do mundo que zomba da fé, mas hoje, como os guardas que ouviram tua voz, quero reconhecer que ninguém jamais falou como tu. Quero te seguir, mesmo quando isso significar enfrentar a crítica ou o desprezo. Fortalece minha fé, Senhor. Que eu não me esconda, mas proclame com coragem que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Amém. Compartilhe este evangelho com quem está sendo perseguido por causa da fé. E agora me diga, você está disposto a defender Jesus, mesmo quando todos ao seu redor duvidam? Comente amém se você é daqueles que permanecem firmes. Inscreva-se, comente e compartilhe para que mais corações sejam alcançados.